textos de Herculano Pires nos trazem alguns conceitos a esclarecer. Pedagogia versus didática. Vamos a eles. Pedagogia é a ciência que tem como desígnio o estudo da educação e o processo ensino e aprendizagem. Como uma ciência, a pedagogia, ao longo dos anos, foi desenvolvendo diversas teorias diferentes a respeito da educação, revelando grandes pensadores e intelectuais. Aborda os princípios e metodologia de ensino na administração de escolas e na condução de assuntos educacionais. A didática. A didática, explanando de forma simples e direta, pode ser determinada como técnica de ensinar. A didática é um ramo da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática ela é uma ramificação da ciência pedagógica que tem como objetivo de ensinar métodos e técnicas que autorizam o aprendizado do aluno por parte do professor ou um instrutor. A disciplina de didática deve ampliar a capacidade crítica dos professores em formação para que os mesmos ponderem de forma clara a realidade do ensino, pronunciar os conhecimentos adquiridos sobre o como ensinar e refletir sobre para quem ensinar, o que ensinar e por que ensinar. Estes é um dos desafios da didática. Em seguida, Herculano Pires aponta que Comênios, quando publicou sua obra didática magna, ele causou uma confusão com esses dois conceitos. Pelo que podemos concluir com a informação que obtivemos agora desses dois conceitos, eu penso que Comênios ele deveria ter intitulado sua obra como Pedagogia Magna, pelo fato dele ter elaborado uma nova teoria do estudo da educação e não somente uma técnica. Agora nós vamos a um breve resumo deste ilustre personagem. Comênios ele foi uma significativa liderança religiosa no contexto em que viveu, de 1592 a 1670. Ele era devotado seguidor de Jean Hus e predecessor do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que foi o criador da pedagogia moderna. Seu ideal pedagógico era motivo pelo preceito ensinar tudo a todos, o qual resumia as bases e as normas que regem o homem no seu desempenho na esfera terrena, como criador de sua trajetória. Este educador tinha como principal meta trazer o ser para perto do Criador, transformando os indivíduos em cristãos exemplares, dotados do poder de exercitar suas virtudes potenciais, que devem irradiar na direção de todos, independente do status econômico, de gênero ou de condições físicas e mentais. Para ele, a didática poderia ser definida como a prática de educar e também enquanto ofício de ensinar. Dotado de um humanismo ímpar e de uma visão globalizante, Comênios era atraído por todas as esferas do conhecimento. Assim, sonhava em construir uma pansofia, ou seja, uma sabedoria que abrangesse a totalidade. Ele acreditava, portanto, que o saber verdadeiro deveria incorporar a filosofia orientada pela razão, a ciência com suas inclinações empíricas e a religião, se realmente aspirasse a edificar a humanidade. Comênios defendia a necessidade da educação das crianças em idade tenra, aconselhando esse fim, que se construísse escolas maternais. Dessa forma, esses seres teriam a chance de conquistar desde cedo conhecimentos básicos que poderiam ser desenvolvidos depois.
Sua intenção era que o homem fosse educado para a vida eterna, porque, como ele acreditava, ele era espírito destinado à imortalidade. Desta forma, seu aprendizado tinha que ir além dos desejos e ideais materiais. Daí a necessidade vital de buscar não somente os bens terrenos, mas acima de tudo a sabedoria e as qualidades que o conduzissem para o Criador. O modelo mais perfeito que Comênios encontrou para moldar todos os passos de sua didática é a natureza. Ela torna-se o guia ideal a ser reproduzido por todo aquele que se propõe a ensinar. Muitas das ideias de Comênios são avançadas. Quando Herculano intitula a didática de Kardec, ele está analisando o trabalho educacional de Denisard Rivaio. Então seria a didática de Rivaio. Então Rivaio, ele publicou diversas obras pedagógicas com base no que ele aprendeu com Pestalozzi. Uma delas foi o curso prático e teórico de aritmética, publicado apenas em francês, que ele inicia afirmando ser preciso não apenas ver a aritmética como uma ciência a ser aprendida, mas como um meio de desenvolver a inteligência da criança, de formar seu julgamento e de lhe acostumar a raciocinar com precisão. Rivaio continua explicando que essa é a função, aliás, da educação elementar. Mais do que dar conhecimentos positivos às crianças, ela deve prepará-las para recebê-los. Segundo ele, o método do seu mestre consistia em valorizar as faculdades humanas concedidas pela natureza, permitindo às crianças observações e vivências na prática, pois teriam aprendido a apreender. A ideia, portanto, que é genial e de tão elementar, é focar o trabalho na formação de crianças pesquisadoras, pensadoras e sensíveis, agindo mais sobre o ser em si. Os conteúdos e, sobretudo, as atividades de transmiti-los se tornam, sem perder sua própria importância, ferramentas de estímulo a faculdades essenciais, as chamadas habilidades. Ainda conforme Rivaio, a criança nasce uma observadora, disposta a tudo examinar, tudo tocar, pedindo para experimentar mesmo que sem emitir uma única palavra, tudo que se apresente à sua visão. A tarefa educacional deve, portanto, desde os primeiros dias de vida, se voltar para um fim útil. E essa faculdade, esse instinto natural de observação, experimentação e descoberta. É preciso estimular na criança o interesse por adquirir conhecimento, por conhecer mais coisas, pessoas, histórias, funções, tudo o que lhe possa interessar, tornando-a num ser ávido por aprender. Na sequência, Herculano Pires nos traz a didática naturalista de Jesus, onde Jesus ensinava a partir daquilo que as pessoas da sua época conheciam e experimentavam na vida. Por exemplo, animais, bichos, bebida, comida, sal e fermento, roça, lavoura, profissões, empregados e patrões, trabalhadores, etc. Para auxiliar na compreensão da sua mensagem, o mestre complementava sua instrução verbal com diversos meios de expressão, como, por exemplo, material visual e dramatização. Jesus pegava qualquer coisa ou objeto e os usava como exemplo. Sementes, pássaros, campos, uma figueira, uma moeda, um peixe e etc. O ensino de Jesus despertava a curiosidade, o interesse e, acima de tudo, a reflexão de seus ouvintes. Muitas vezes ele respondia às perguntas com um novo questionamento ou como uma parábola, o que levava a sua audiência à formulação de suas próprias conclusões. Jesus usava uma didática perfeita. Além de fazer com que os ouvintes se reportassem à natureza, ele sabia tirar o ouvinte da condição de mero observador e torná-lo participante. Suas perguntas levavam à reflexão
e a conclusão. Finalizando esse estudo de Herculano Pires com a didática de Kardec, onde ele cita observação e ensino, Kardec ele fez uso de método experimental na investigação dos fatos espíritas. Ele passou a observar os fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam. Havia ali alguma coisa diferente, inteligente e transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. Muitas indagações surgiram, e aplicando esse método experimental ou racional, Kardec procurava conhecer a fundo o significado desses fenômenos. Kardec não se limitava a receber passivamente a resposta dos invisíveis e anotá-las mecanicamente. Ele indagava, pesquisava, comparava, discutia. As conclusões, foram a comunicação com os espíritos. E aí se provava a existência do mundo invisível. Ficou estabelecida essa didática naturalista de Jesus, desmoronando o sobrenatural, agora sem mistérios, desvendando o mundo espiritual. Agora, como o propósito desse estudo é a educação do espírito, a começar por nós mesmos, eu vejo que essa didática de Kardec, ela pode nos ser inserida diariamente quando aplicarmos em nós o método da observação dos nossos próprios atos. A indagação do porquê determinadas ações nossas e a avaliação para nos melhorarmos enquanto pessoa. Enfim, e a didática naturalista de Jesus? O que podemos fazer com essa teoria e com esse conteúdo? Nós podemos focar nossos olhos na natureza que Deus nos presenteia no nosso dia a dia. Nós podemos chamar a atenção dos que nos cercam para a vivência dessas leis naturais.